sobre as reações de combustão. Olha só o que eu escrevi ali: reações de combustão ocorrem entre um combustível e o oxigênio. Sempre tem um combustível, que ali nos exemplos, ó, eu dei o CH4 e no outro exemplo eu dei o C3H8. E esse combustível reage com o oxigênio, que é o O2. E o que sempre é produzido? CO2, H2O e calor. Então, olha aqui o que essa reação vai produzir: CO2 mais H2O mais calor. O que a reação de baixo, que também é uma reação de combustão, vai produzir? CO2 mais H2O mais calor. Tá? Reação de combustão sempre produz CO2, que é o gás carbônico, água e calor. A única coisa que a gente tem que fazer é fazer o balanceamento. E balanceamento, olha aqui, ó, sempre pela regra do macho. Primeiro os metais, depois os ametais, depois o carbono, depois o hidrogênio, depois o oxigênio. Só que nós não temos nenhum metal nesta reação de combustão. Todos aqui são ametais, e ametais são aqueles elementos que estão à direita da escadinha da tabela periódica. Todos são ametais, então nós vamos começar pelo carbono. Olha só, aqui antes da reação tem um átomo de carbono. Aqui depois da reação tem um átomo de carbono também. Então tá equilibrado antes e depois da reação. Esse 2 que aparece aqui é só do oxigênio, tá? Não vai te confundir. Depois do carbono, pela ordem do macho, a gente vai para o hidrogênio. Olha aqui, antes da reação, 4 hidrogênios a gente tem, certo? Depois da reação, olha aqui, a gente tem só 2 hidrogênios. Antes tinha 4, depois tem 2. Para igualar, então nós vamos ter que pegar 2 vezes a água. Se a gente pegar 2 vezes a água, a gente vai ter 4 hidrogênios depois da reação e 4 hidrogênios antes. Beleza. Por último, a gente balanceia o oxigênio. Olha, antes da reação, a gente tinha 2 oxigênios. Depois da reação, tem oxigênio aqui e tem oxigênio aqui. Nós não podemos esquecer de contar nenhum deles. Aqui na água, ó, tem só um oxigênio, mas a gente pegou 2 vezes a água, né? Então, se cada água tem um oxigênio, a gente pegou 2 vezes a água, a gente vai ter 2 oxigênios. Aqui tem 2 oxigênios, então, e aqui tem mais 2 oxigênios, né? Então, depois da reação aqui, ó, a gente tem 4 átomos de oxigênio. Como é que eu vou fazer para ter 4 átomos de oxigênio antes da reação? Eu vou ter que multiplicar aqui por 2, né? 2 vezes 2 ali vai fechar os 4 e a reação está balanceada. Na próxima reação, mesmo esquema, pego e faço somente o balanceamento. Primeiro, carbono. Ó, são 3 carbonos antes da reação e depois da reação só tem um carbono, certo? Lembrando que o 2 ali no CO2 é do oxigênio. 3 carbonos antes, só um carbono depois. Para equilibrar isso, a gente vai precisar colocar um 3 aqui na frente do CO2. Fechou o carbono, agora a gente vai para o balanceamento do hidrogênio. Tem 8 hidrogênios antes da reação. Depois da reação, tem só 2 hidrogênios, né? Então, eu vou precisar de 4 vezes a água para ter 4 vezes 2, 8 hidrogênios e fechar com os 8 que tinha antes da reação. Agora, só falta o balanceamento do oxigênio.
No balanceamento do oxigênio, olha aqui, ó. Em cada molécula de água tem só um oxigênio, certo? Mas como a gente pegou 4 vezes a água, agora a gente tem 4 oxigênios. Em cada CO2 tem 2 oxigênios, mas a gente pegou 3 vezes o CO2. Então, 3 vezes 2, 6. Aqui a gente tem 6 oxigênios. Aqui a gente está com 6 oxigênios, aqui a gente está com mais 4 oxigênios. No total, depois da reação, tem 10 oxigênios. Então, é preciso ter 10 oxigênios antes. Mas só tinha 2. Que número que eu vou ter que multiplicar por 2 para dar 10? 5. Aí, fechou o número de oxigênios na reação de combustão. Nas reações de neutralização, como é que acontece uma reação desse tipo? É sempre entre um ácido e uma base. E o que é um ácido? É aquela substância que tem fórmula começando pelo H, pelo hidrogênio. E o que é uma base? Aquela substância que a fórmula termina com o OH. Então, aqui, ó, sempre vai ter um ácido e uma base. Um ácido e uma base. E o que é produzido nessas reações? Sempre sal e água. Sempre vai produzir essas mesmas coisas. E sempre vai acontecer o quê? O H do ácido vai se juntar com o OH da base. H mais O, que substância que vai produzir? H2O, a água. O que sobrou na fórmula do ácido, a gente vai juntar com o que sobrou na fórmula da base para formar o sal. Ó, no ácido não tinha sobrado o Br e aqui na base não tinha sobrado o K, então é isso que nós vamos usar para a fórmula do sal. Primeiro sempre o cátion, né? Que é o potássio. Depois o ânion Br. Tá pronto, a gente pode conferir o balanceamento aqui, ó. Primeiro os metais, então, 1K antes da reação, 1K depois da reação. 1 Br antes da reação, 1 Br depois da reação. Um hidrogênio aqui, mais um hidrogênio aqui antes da reação, 2 hidrogênios antes da reação e 2 hidrogênios depois. Um oxigênio antes e um oxigênio depois. Está balanceado, perfeito. Vamos para a próxima. Nessa próxima reação, ó, o hidrogênio aqui do ácido também vai se juntar com o OH da base. E quando o hidrogênio se junta com o OH, sempre é produzida a mesma coisa, H2O, que é a água. Ah, mas aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem 3 OH, como é que eu faço? Depois se preocupa com essa parte, com o balanceamento. Primeiro vamos montar as fórmulas corretas aqui. Além da água, sempre vai ser produzido um sal. E esse sal vai ser da união do cátion que sobrou, que é o alumínio. E se eu olho lá na tabela de cátions, da tabela periódica, o alumínio tem carga mais 3, aquele númerozinho que fica lá em cima, mais 3. E o ânion que sobrou, que é o CO3 aqui do ácido. CO3. Porém, esse ânion CO3, ele tem carga lá na tabela de ânions, menos 2. Então, tem que fazer a regra da tesourinha. E esse menos 2 que estava aqui em cima do CO3 vai parar lá embaixo do alumínio. Então, vai ficar Al2. E como a carga do alumínio era mais 3, que eu lembro que eu tinha dito, que a gente consulta na tabela dos cátions, né? O ânion vai ter que aparecer 2 vezes. 3 vezes, porque a carga do alumínio era 3. Faz a tesourinha, então a fórmula vai ficar Al2, parênteses, CO3, 3. Agora a gente vai conferir o balanceamento. Antes da reação, metais, ó. Alumínio tinha 1. Depois da reação, alumínio tem 2. Para balancear, então, tem que pôr um número aqui na frente, o 2 aqui na frente do alumínio. 2 alumínio antes, 2 alumínios depois.
Depois não tem nenhum outro metal, vamos para o carbono. Tem aqui, ó, um carbono antes da reação. Depois da reação, tudo que está ali dentro do parênteses está sendo multiplicado por 3. Então, tem 3 carbonos. Para igualar isso, nós vamos precisar colocar um 3 aqui na frente da fórmula do ácido, para ter 3 carbonos antes e 3 carbonos depois. Depois vamos para o hidrogênio. Tem 2 hidrogênios ali no ácido, ó, mas a fórmula desse ácido está multiplicada por 3. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Aqui tem mais 3 hidrogênios, ó. Só que isso também foi multiplicado por 2. 2 vezes 3, mais 6. Aqui tem 6. Aqui tinha mais 6. No total tem 12 hidrogênios. Como é que eu vou fazer para ter 12 hidrogênios depois da reação? Vou ter que multiplicar a água por 6, ó. 6 vezes 2, fechou os 12 hidrogênios. Agora o oxigênio. Aqui tinha 3 oxigênios, só que tudo foi multiplicado por 3. 3 vezes 3, 9. Aqui tinha mais 3 oxigênios, ó, porque tudo que estava dentro do parênteses estava multiplicado por 3. 3 vezes 2, 6. Aqui tem 6 oxigênios. Aqui tinha mais 9. 6 mais 9, 15. Vamos ver se do outro lado também tem 15. Em cada água tem um oxigênio, só que como a gente pegou 6 águas, temos 6 oxigênios. Nesse sal tinha 3 vezes 3 oxigênios, então tinha 9. 9 aqui, mais 6 aqui, fechou os 15 e a reação está balanceada, ok?